Boa tarde, turma do nono ano. Como estão vocês? Espero que estejam todos com saúde, dentro de casa. E quando saírem, a primeira coisa que faz é colocar as máscaras, não é isso? Para que possamos nos proteger e proteger toda a nossa família e a comunidade. Bom, a semana passada, vocês não tiveram a oportunidade de ter a minha aula de língua portuguesa. Por motivos técnicos, eu até gravei a aula e tudo, mas não foi possível enviar os vídeos. Mas essa semana, graças a Deus, tudo entrou nos eixos, nos acostumamos com essa ideia de dar aula de longe do aluno, né, através de vídeos, orientando vocês, para que não percamos o contato, certo? E pedimos a Deus que um dia isso tudo passe e a gente volte à nossa vida normal. Eu, pelo menos, estou com bastante saudade da minha rotina, né? De ir para a escola, de ter contato com vocês, com os colegas de trabalho. Me faz muita falta essa questão aí, mas vamos lá. Nosso primeiro texto tem como título Desvendando o Conto. Vocês se lembram que a primeira coisa que nós fizemos foi fazer a leitura dessa imagem que aparece no primeiro texto de vocês. Será se alguns se lembram das reflexões que nós fizemos com esta imagem? Eu espero que todos se lembrem, viu? Nós analisamos essas casas, observamos direitinho que estão todas em ruínas. O que é isso, ruínas? São imóveis, casas, depósitos, seja o que for, que vão se acabando com a erosão do tempo, o vento, com areia, com chuva, com tudo, com fenômenos climáticos. E se a gente não consertá-la, não repará-la, recuperá-la, a tendência é que virem ruínas, fiquem dessa forma escuras, feias, com limo, nesse aspecto aí de que teve muito tempo sem pintá-las, certo? A primeira indagação do autor é perguntar o que nós vemos nessa foto. Bom, o que nós vemos são ruínas de várias casas. E se a gente prestar atenção direitinho, a gente vê que não há moradores nessas casas. E se houve, faz muito tempo mesmo. E outra coisa que me chamou a atenção nessa gravura foi que a gente não vê nenhum indício de energia elétrica. Não tem nenhum poste, nenhum fio que esteja levando energia para esses imóveis, vamos dizer assim, essas casas. Certo? Vejamos na letra B.
O que a foto não mostra. Uma das coisas que eu deixei claro foi que não tem nenhum indício de energia elétrica. Aparentemente, a gente não vê nenhum indício de que havia uma escola, igreja, algum estabelecimento comercial. A gente não vê indício dessas necessidades que toda a população precisa para o seu dia a dia. Aí ele vai mais longe ainda. Imagine o que pode estar ao redor desse lugar e comente com os colegas de modo que consigam visualizar o que você escrever. Bom, se a gente olhar mais atentamente, a gente vê que é um local que tem regularidade nas chuvas. Por que isso? Porque a gente vê que é muito verde. A gente observa mais um pouco, vê poucas montanhas, árvores ao redor e nada mais. Um céu azul, um verde no chão que nos chama bastante atenção e nada mais. Mas podemos também imaginar que algumas famílias já moraram aí. Moraram, constituíram, cresceram suas famílias, né? Tiveram filhos. Acredito que os filhos necessitam de um convívio maior com outras pessoas, em outros lugares mais desenvolvidos. Por que não dizer uma escola? Porque todo lugar tem que ter uma escola, por menor que seja. As pessoas precisam aprender a ler e a escrever e fazer contas. É o mínimo que espera de uma pessoa, para que ela não se torne analfabeta. É muito triste uma pessoa ser analfabeta. Ver as coisas e não conseguir ler uma palavra sequer. Já imaginaram isso? É muito bom saber ler, escrever, fazer contas, se comunicar com as pessoas através da escrita. Aí embaixo, na letra B, tem: concentre um desses personagens criados pela sua imaginação. Conta o que ocorreu com ele em determinado dia. Invente uma história que desperte o interesse dos colegas, que apresente o conflito vivido pelo personagem em certo momento de sua vida, em um lugar específico. Isso aí depois a gente vai passar como eu, né? No caso, né, a gente? Eu vou passar como atividade, né? Para vocês imaginarem um pequeno conto. Bom, no número 3 da atividade, ele vai dizer, o autor vai nos revelar o que realmente era nesta foto. A foto retrata as ruínas de um presídio
que funcionava em uma ilha do litoral de Ubatuba, cidade do estado de São Paulo. Diante dessa informação, responda. Percebam o que o autor fez com a gente? Primeiro, ele nos direcionou para imaginarmos algo totalmente diferente do que seria esta foto. Isso foi ruim? Não. Porque o ser humano ele tem um poder enorme de imaginar as coisas. Comecemos por uma criança que não sabe ler, mas sabe fazer a leitura de imagens. Por que isso é importante? Porque ela tem que ampliar a sua imaginação. Ela tem que criar a sua própria história. Desvendar o que os olhos veem e que ela ainda não consegue ler. E isso é muito importante. Se não fosse importante, não se contava histórias para a criança. Tem mães que, mesmo gestantes à espera do seu bebê, elas começam a contar histórias para o bebê. Segundo estudos, dizem que faz muito bem à mente da criança. Então, é por isso que é tão importante a gente ouvir histórias de contos, de fadas, fábulas, desde pequenininhos. É importante que a gente amplie esse mundo da nossa imaginação, até porque a criança vive no mundo da fantasia. E os contos de fada, eles contribuem bastante para que essa criança desenvolva o seu imaginário, o seu poder de imaginar. E a criança necessita disso, certo? Vamos lá. Depois que ele nos levou a acreditar que seria um povoado, que lá já habitou famílias. Desculpem. E eu notei também que não havia vestígios de energia elétrica, vestígios nenhum de uma escola, de um mercadinho, nada, absolutamente nada. E ainda vou mais longe na minha imaginação antes dele falar que seria um presídio. Acredito que, por ser um lugar bastante verde, que tivessem chuvas regulares, essas pessoas poderiam sobreviver aí da cultura de subsistência. O que é isso? É você plantar para o seu próprio consumo, comida, né? E vender um pouco para obter o dinheiro para comprar algo que aí não tinha. Por ser muito verde, eu acredito que eles vivessem dessa forma. Certo? Na letra A e do terceiro, nós temos: há alguma relação entre a história que você e os colegas escreveram e a referência da foto? Bom, vocês ainda irão escrever, que eu vou passar uma atividade, né? Desse pequeno conto. Mas vamos lá, na hora que a gente estava imaginando, não passou pela nossa cabeça, em hipótese nenhuma, a respeito de ser
um presídio em ruínas. Até porque a noção que nós temos de presídio hoje, não que eu conheça nenhum de perto, só através da TV, graças a Deus, nos jornais, desculpe, nos jornais, em filmes, em séries, né? A gente vê, geralmente, uma coisa que a gente, já que isso aqui seria um presídio, ninguém vê muralhas. Geralmente, normalmente, os presídios que mais trazem são muros muitíssimos altos, muito mesmo, que preso nenhum é capaz de escalar e passar para outro lugar. Porque tem aqueles arames, né, enrolados. Ai, meu Deus, que sono. Tem aqueles arames enrolados que não tem como o preso saltar e fugir. Tá aí uma coisa que eu não me lembrei anteriormente. Geralmente os presídios são assim. E assim, não sei se vocês já viram indo para Irecê, ali antes do achado, o governo da Bahia construiu um presídio, né? Mas muito grande, a gente vê de longe que é muito grande. No momento ainda não foi inaugurado, ainda não funciona. Eu já soube de uma pessoa que esteve lá, visitou o presídio, disse que é uma construção muito nova, muito avançada na questão de segurança. Ele me disse que é bem parecido com os dos filmes, que dificilmente um preso vai sair daí. Mas, infelizmente, esse presídio ainda está sem funcionamento. Infelizmente, né? Muitos presos da nossa região são julgados, se forem condenados há muitos anos, eles vão para Salvador, que lá tem presídios muito grandes e comportam grandes números de pessoas. Aí ele pergunta, letra B, número 3. Se antes de criarem a história vocês já tivessem essa informação sobre a foto, ela seria contada da mesma maneira? Claro que não. Se nós soubéssemos que isso aqui seriam ruínas ou foram ruínas de um presídio, evidentemente a nossa imaginação iria para o lado da vida nos presídios, né? Que a gente também não tem grandes conhecimentos, como eu disse a vocês. Desculpem. Somente através de leitura nos livros e através de filmes. Porque, graças a Deus, nenhum de nós nunca tivemos a precisão de irmos visitar ninguém em presídios lá em Salvador e que continua assim, não é, turma? Ninguém quer saber desse conhecimento aí, não. Preferimos ficar sem saber como é essa vida aí, a não ser a que é contada nos filmes. Ai, ai, ai. Com tanto sono. Bom, e voltando um pouquinho aí, eu vou falar sobre o conto, né? O conto é um gênero textual
em que você pode dar asas à sua imaginação. Pode ser curto, pode ser médio, pode ser um conto longo. Ele pode ter vários personagens, ele pode ter vários, mudar de ambiente, né? Você não precisa fazer como a crônica, que a crônica é somente um ambiente, tem que ser fatos do cotidiano. Já o conto, você pode dar asas à sua imaginação, você pode contar coisas que você gostaria num conto e nunca teve a oportunidade, né, de dar asas a essa imaginação, certo? Já a crônica, que foi um gênero que vocês trabalharam bastante o ano passado, inclusive eu estive afastada, né? Por um motivo de saúde, eu operei o ombro. Eu só fiquei com vocês a primeira unidade, se eu não me engano. Foi a primeira unidade que eu saí para operar em julho. Então deu tempo de concluir a primeira unidade. E eu me lembro que a prova se ficou, vocês eram 8º ano, o ano passado, ficou trabalhando a questão das crônicas. E a crônica também é um gênero textual, mas é diferente do conto, porque na crônica você tem que narrar algo do cotidiano. Então você não pode ficar imaginando coisas que não existem na crônica. Isso a gente só pode possibilitar no conto, certo? E a crônica também tem pouquíssimos personagens, pode ter 1, 2 ou no máximo 3, e um ambiente só. Como assim um ambiente só? Se eu vou falar de um campeonato de jogos, eu só vou falar ali daquele ambiente onde aconteceu o campeonato de jogos, né? Não posso estar transitando entre ambientes, que esse é o papel do conto. E mais, quando eu falo em gênero textual, nós, assim que nascemos, temos a oportunidade de termos o conhecimento de vários gêneros textuais. O que é um gênero textual? Ele tem uma função social. Por exemplo, uma leitura que tem uma função social. A Bíblia, ela tem a função de nos inspirar espiritualmente, né? Um bilhete, ele tem a função de nos informar, assim como a carta, assim como o telegrama, assim como o e-mail, que também é um gênero textual, assim como recadinho no Zap, que antes era torpedo, antes do Zap, né? Hoje ninguém manda torpedo, é tudo ali no Zap, que é em tempo real, certo? Então, o jornal, ele é um gênero textual, porque ele tem uma função social de informar, tanto o jornal escrito, em papel, como o jornal no rádio, na televisão. Por exemplo, as adivinhas é um gênero textual. Ele tem a função de nos divertir, as piadas de nos divertir, as novelas, os filmes, né? Todos eles têm uma função social. É a receita culinária, ela nos instrui, a receita médica também, ela nos instrui a maneira de como você vai usar aquele medicamento que o médico receitou, tudo isso. Então, tudo tem uma função social. Um sermão que o padre, o reverendo, o pastor faça, é um gênero textual. Um telefonema que a gente faça ou receba, que é mais
um cartaz, uma campanha, o outdoor, tudo é gênero textual. Pense aí em diversas leituras que estão ao nosso redor. Até mesmo a leitura de imagem, essa aqui que nós fizemos, né? Procurando ver o que eram essas ruínas, é um gênero textual. Então, desde que nascemos, nós estamos rodeados de leituras que hoje são chamadas de gênero textual, né? E para cada faixa etária, nós temos um tipo de leitura. Como assim? Se eu sou criança, eu tenho um tipo de livro para ler. Se eu sou pré-adolescente ou adolescente, também eu tenho um tipo de livro para ler. Se eu sou adulta, eu leio certos tipos de livros para adultos. Então, em cada faixa etária nossa, nós temos um tipo de leitura para nós. Não que isso impeça de você ser adulto e ler algo infantil. Não impede. Desenhos é um gênero textual. Eu mesma, até hoje, adoro ver filmes de desenho. E eu sou adulta, mas acho lindo porque, se você observar, todos os filmes de desenho, eles trazem um fundo moral. Lembra das fábulas, que também é um gênero textual? As fábulas sempre tem lá moral da história. Tem aquela beleza ali da fábula, mas também tem um ensinamento. Por exemplo, a Era do Gelo tem um ensinamento. Procurando Nemo tem um ensinamento. Todos os desenhos nos ensinam alguma coisa. Senão, para que existiriam filmes de desenho? Só a beleza, só o colorido? Não. Sempre traz um fundo moral, certo? Bom, queridos, a nossa atividade para a semana que vem, eu quero que vocês imaginem que esta gravura aqui não seria ruínas de um presídio, e sim um pequeno povoado. Então, eu quero que vocês escrevam um conto imaginando que várias famílias estão aqui nesta gravura. Imaginem o que fazem, já que não tem energia, não tem antena de televisão, já que não tem energia, não tem nada disso. Não tem telefone, não tem celular e não tem internet. Então, é uma grande oportunidade para vocês imaginarem a vida de vocês hoje sem todas essas regalias. Certo? Eu quero que vocês façam com todo carinho esse pequeno conto e entreguem lá na escola até sexta-feira. Certo? Combinados? E que Deus abençoe vocês e guardem, e que nos dê a oportunidade de estarmos juntos, porém separados, cada um em suas casas, na semana que vem, com outra proposta de aula. Tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. E não esqueçam de fazer minha atividade e levar lá na escola, porque tudo vai contar uma pontuação, tá bom? Um grande abraço.